Oi, gente! Como estão, amores? Hoje, em horário especial, hoje às 5 horas, nós vamos terminar o nosso dia falando de baralho cigano, né? Nosso horário comercial aí. Então, nessa nossa última hora do horário comercial, às 17 horas, nós vamos continuar as nossas aulas a partir de hoje, pessoal. Por quê? Porque tem bastante gente que assiste depois, vai poder chegar em casa, poder assistir no horário que achar melhor, e assim a partir de agora até terminar o dia as pessoas podem escolher qual é o melhor horário para assistir esse conteúdo, tá, meus lindos? Deixa eu olhar vocês entrando aqui, gente. Ai, mas eu adoro demais quando vocês começam a chegar, a conversar, a falar. E o assunto hoje, ó, muito bacana, inclusive para quem não joga baralho cigano, tá? Então, o pessoal que vai assistir a live aí depois, já fica ligado também, porque a gente vai falar de previsão de baralho cigano. Em falar em previsão, gente, vocês estão vendo aqui, ó, cenário novo? Hoje eu tô no Instituto de Terapias Integrativas Chayane Minosso. Já estamos por aqui, tá quase tudo montado. Assim que tiver assim, ó, um pouco mais organizado, eu vou fazer um tour pelo espaço, tá? A gente ainda tem algumas questões de decoração, tem algumas coisas para instalar, tá, amores? Depois eu vou mostrar para vocês tudo como é que tá ficando aqui no Instituto, tá? Mas a partir de agora, as lives serão feitas por aqui, tá? Então, gente, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Puxa, tem uma obra aqui. Vocês estão ouvindo alguma coisa da obra? Me fala aí, pessoal. Estão ouvindo alguma coisa da obra? O meu áudio tá legal, tá bacana? Vocês estão conseguindo me entender bem? Deixa eu ver. Parabéns pelo Instituto, obrigado. Parabéns, energia boa. Então, assim, gente, o assunto hoje, tá? Previsão. Será que o baralho cigano consegue dar uma previsão de futuro para as pessoas? O que é essa previsão? Até quando que ela vale? Quando que ela muda? Por que a gente consegue acertar determinadas coisas e outras coisas não consegue acertar? Vamos entender toda essa contextualização na aula de hoje, tá, gente? Porque assim, existem vários fatores em relação a isso que determinam o que vai acontecer na vida do consulente. E para isso é preciso que a gente faça um grande exercício, tá? Que é ampliar a nossa visão, tornar a nossa visão maior em relação a tudo que a gente faz dentro da leitura do baralho cigano. Desculpa, gente. Sim, barulho. Tem um barulho, né, Cléa? A gente tem uma obra aqui ao lado do Instituto. Mas se tiver muito ruim, vocês me falam pra gente fazer essa aula em outro momento, tá? Se estiverem me escutando, beleza, a gente continua. O que vai definir, gente, uma previsão de futuro, tá? Em primeiro lugar, a gente precisa entender vários contextos ali do baralho, o que ele faz, tá? Primeira das premissas, o baralho, ele lê campo de energia. Sendo assim, as informações que a gente vai ver naquele momento da tiragem são as informações que estão constantes no campo de energia do consulente. Aquilo ali é sobre o presente. As informações que estão naquele momento no campo de energia do consulente. E aí, Chayane, a gente vai conseguir então falar de futuro? Sim, por quê, tá? Quando a gente está falando da energia do campo de energia, a gente precisa ter a consciência de que aquela vibração, ela acontece primeiro a nível astral e depois isso se materializa. Tudo o que acontece na vida material, ela primeiro acontece na vida astral e frequencial. Para que qualquer coisa venha se tornar uma materialidade, ela precisa primeiro movimentar energias. Vou dar um exemplo para vocês. Para que um bebê nasça, se torne uma criança, né, material, a gente pega aquele bebezinho no colo, existe um processo de 9 meses, onde
a mamãe vai receber lá o espermatozoide no seu óvulo, vai gerar, vai começar, né? Vai fazer um processo todo ali dentro da barriguinha da mamãe para depois aquele bebê nascer. E assim, gente, é todos os outros processos. Todo processo de vida precisa de uma maturação, de um tempo de desenvolvimento. Tudo aquilo que vai vir para a materialidade da vida do consulente, primeiro vai passar por esse processo. Gente, tô com um pouquinho de tosse, a imunidade da prof não tá legal, mas a gente vai resolver isso, tá? Já estamos trabalhando nessas resoluções e enquanto isso vocês escutam um pouquinho a prof tossir. Então assim, quando a gente está lendo aquele campo de energia do consulente, a gente tem que ter a noção de que aquela vibração que a gente está lendo, ela já está acontecendo a nível astral e ainda não a nível material. Dentro disso, o que pode acontecer é essa vibração mudar. Pode acontecer, Xênia? Pode, dependendo das escolhas do consulente. Então, quando é que a previsão que a gente tem ali vai mudar? Quando o consulente mudar totalmente a sua perspectiva, quando o consulente mudar totalmente as suas escolhas, ele vai mudar a vibração. Então, quando a gente lê algo de muito negativo na vida do consulente, às vezes aquilo ali já está materializado, já está acontecendo a nível astral e só vai vir para o físico. Quando a gente lê algo de muito positivo, a mesma coisa. Aquilo ali já está no campo de vibração, já está no material e só vai vir para o físico. Esse é o processo. Só que quando a pessoa muda a sua vibração, muda as suas atitudes, ela vai poder mudar aquela previsão. Por isso que o baralho ele é terapêutico. Porque, por exemplo, se a gente vê que lá na casa do futuro existe uma energia que não é tão bacana, a gente vai dizer o que para o consulente? Olha, existe uma energia aqui que não está legal, que precisa ser repensada, que precisa ser olhada para que as coisas melhorem na tua vida. Se aquela energia está lá no campo do futuro, quer dizer que ele já tem isso materializado lá no astral. E o que fez isso acontecer na vida do consulente? As atitudes, as escolhas, muitas vezes a programação de vida que ele fez, até mesmo antes de encarnar, faz com que ele passe por isso. Então, é uma cronologia de programação na vida do consulente que não acontece do dia para a noite. As coisas não acontecem materialmente amanhã se isso já não estiver pré-definido energeticamente hoje. O universo é uma teia, gente. A gente vai construindo as coisas através das nossas atitudes, através daquilo que a gente quer fazer. Só um pouquinho que tem um pessoal aqui, deixa eu ver, gente. A partir daquilo que a gente quer fazer, que a gente busca fazer, a gente vai concretizando as situações de vida. Então, a previsão, na verdade, ela não vê algo que vai acontecer. Ela vê algo que já está acontecendo a nível astral. O que ainda vai acontecer a nível astral, a gente não vê no baralho cigano. A gente não vai conseguir ter aquela leitura de coisas que ainda não estão se movimentando energeticamente na vida do consulente. Compreenderam? Quando eu acho que já dei alguns exemplos sobre isso, tá? Quando uma mãe vai ficar grávida, gente, quando uma mãe vai passar por uma gestação, ela tem um processo energético de preparação muito antes de receber aquela criança. Isso é uma das coisas que reverbera durante muito tempo. Processos de vida que vão mudar muito a vida do consulente são coisas que ficam reverberando energeticamente no campo de energia bem antes do fato acontecer. Aquilo ali fica como aquela teia se montando,
através de tudo que o consulente vai vivendo para acontecer de fato depois materialmente. Então o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai ler a vida do consulente é que a gente está lendo o presente. A gente não vai ler o futuro. E principalmente, gente, a gente não vai definir o futuro do consulente. Nunca digam para o consulente de vocês: isso vai acontecer, é certo, não tem possibilidade de mudar. Porque se o teu consulente escolher amanhã fazer uma viagem diferente, fazer uma escolha diferente, mudar toda a contextualização da vida dele, aquilo ali vai mudar totalmente. Porque o livre-arbítrio, gente, é algo que foi definido pela divindade maior. Se Deus já disse que é preciso que a gente tenha o nosso livre-arbítrio para ter o merecimento, para ter o mérito, para ter o retorno, não é o oraculista que vai fazer isso acontecer. Não é a gente que vai definir o que vai acontecer ou não. Vocês entenderam? Então a previsão, ela precisa ser assim, ó, muito bem pensada antes de ser falada para o consulente, tá, gente? Recebi algumas perguntinhas que eu vou passar para vocês ali na caixinha, tá? Como prever tempo de algum acontecimento no baralho cigano? Isso aqui é ótimo. Essa pergunta é muito boa pra gente contextualizar, porque é o seguinte, ó. O que acontece, tá, gente? O oraculista, ele tá ali querendo saber de tudo. A gente tem que tirar essa ideia de que a gente precisa saber de tudo. Ninguém precisa saber de tudo. O oraculista não precisa saber de tudo. Nossos próprios mentores espirituais, que são seres mais evoluídos, eles não estão ali para saber de tudo. A gente está ali para auxiliar o outro da maneira que a gente pode. Então tira esse peso de que tu precisa saber de tudo, de que tu precisa ler todo o futuro do teu consulente. Tu não precisa dar o tempo exato daquilo que vai acontecer na vida do consulente, porque isso depende da contextualização. Espera só um pouquinho, gente, já vem. Deixa eu ver o processo aqui. Pronto. Vocês viram que a prof tá bem gripada, né? Mas nós estamos aqui tentando fazer a live para não falhar, né, gente? Nossa proposta é toda terça e quinta. Então vamos continuar. Quando o consulente vai te pedir de tempo, tá? Quanto tempo demora para acontecer isso? Vai depender dele, das escolhas das pessoas que estão envolvidas na situação, das escolhas de toda a contextualização de vida que ele vive, e isso vai determinar o quanto tempo aquela situação vai gerar. Sendo assim, a gente está falando do livre-arbítrio. Todas as vezes que a gente for falar do livre-arbítrio das pessoas, não existe possibilidade de definir exatidão de tempo. Então, assim, como prever o tempo? O que tu vai prever dentro do baralho cigano é se aquela situação ela já foi energeticamente desenvolvida para acontecer mais rápido, ou se ela demora um pouco mais para se desenvolver energeticamente e vai demorar mais para vir para o material. Ponto. É isso que a gente vai conseguir observar dentro do baralho cigano, dentro do tarô, dentro do oráculo. Porque fora isso, gente, a gente vai passar pelo livre-arbítrio das pessoas. A gente vai passar pela escolha. Se eu tenho hoje que definir, vou dar um exemplo para vocês, assim, bem prático, eu tenho que definir aqui um espelho que eu vou instalar aqui no instituto. Se eu hoje pegar o meu telefone, ligar lá para a vidraçaria e dizer, ó, vem aqui e instala agora. Eu mudei a minha vida, eu mudei a vida do técnico do instalador, eu mudei a vida da pessoa que vai faturar, eu mudei a atitude da pessoa, do dono da empresa que vai ver que faturou mais. Então tudo isso modifica, mas eu já tenho em mente que eu vou instalar, já olhei os valores, já fiz o orçamento,
Então tudo isso já está se desenvolvendo. Só que com uma simples atitude, com uma simples ligação, eu posso mudar todo esse contexto. Então não existe possibilidade da gente dar exatidão de tempo se as pessoas vão ter o livre-arbítrio. Tu vai sempre errar. Se tu quiser dizer assim, ó, tal dia, tal hora, em tal momento, tu vai sempre errar dentro das previsões. Não vai conseguir acertar. O que tu vai fazer para falar de tempo no baralho cigano é o seguinte, ó. A gente tem ali alguns arquétipos, por exemplo, que falam bastante de tempo, tá? Cavaleiro, navio, árvore, âncora. Por quê? Porque o cavaleiro se movimenta muito rápido. É uma coisa que, ó, vai a galope. Então, quando a gente estiver perguntando de tempo e aparecer o cavaleiro, tu sabe que vai ser uma coisa mais rápida, que aquilo já está desenvolvido energeticamente para vir para o material mais rápido. Quando cair no navio, a gente sabe que existe um processo ainda para acontecer antes da situação se tornar material efetivamente. Quando cai a árvore, a gente sabe que existe um tempo de maturação, um tempo para o crescimento, para o desenvolvimento, para frutificar, para se colher aqueles frutos. É mais demorado. Quando cai peixes, a gente sabe que é mais rápido, porque o peixe se movimenta muito rápido, ele está fazendo sempre movimentos, dificilmente o peixe está parado, né? Ele está sempre nadando, se movimentando. Então, a partir dessas informações de rápido, devagar, lento, muito lento, como é a carta do navio, a gente vai saber falar para o consulente, olha, isso precisa que tu espere, que tu amadureça as situações, não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, pode ser que demore alguns meses, quem sabe até anos, se é a carta do navio. Agora, se é o cavaleiro, a gente vai dizer, olha, isso aqui vai acontecer rápido. Em breve tu vai ver que as coisas vão começar a mudar porque existe movimento nessa situação. A coisa se movimentando nessa situação. Compreenderam? Então, o que a gente tem que tirar da nossa cabeça, da cabeça de oraculista, gente, é que a gente pode definir as situações da vida do consulente. Isso não existe. Isso não existe nem nos oráculos. Isso não existe na casa espírita, isso não existe no centro de Umbanda, isso não existe na mesa branca, isso não existe na igreja evangélica. Não existe definir futuro. Cada um é responsável pelas suas escolhas. As suas escolhas determinam o que vai acontecer no seu futuro. O baralho cigano vai fazer uma leitura do campo de energia do presente, daquilo que está acontecendo agora naquele campo de energia, a nível energético. E aí, a nível energético, aquilo vai se desenvolver e se tornar material. Por isso que a gente diz assim, ó, algumas leituras que a prof já fez, tá? E que aconteceram. Tu vai namorar, tu vai encontrar uma namorada, tá aqui, vai acontecer. Ou... tô conhecendo pessoa, quero saber se vai rolar. Vai rolar, tá aqui, tá dizendo aqui que vai rolar. Tá saindo as cartas dos arquétipos aqui, te dando um passe livre para esse relacionamento. Aquilo já aconteceu a nível energético, só vai vir pro material. Aquelas pessoas já estão se conhecendo, elas já estão criando um sentimento, aquilo ali já vai vir pro material. Tudo indica, tudo inclina. Agora me diz, se a consulente vai lá hoje, pergunta do boy, eu digo que vai namorar, e ali na frente ela resolve mudar toda a vida dela e se mudar para os Estados Unidos, ela vai namorar com o cara ainda? Se ela tomar uma atitude que não estava nos planos dela, não vai, ela vai mudar o futuro dela, vai mudar o contexto. Vocês entenderam por que é tão importante? Por que é tão importante a gente ter responsabilidade enquanto oraculista? E principalmente, eu já falei sobre isso com vocês, é necessário que nós possamos educar o nosso consulente. Eduque o seu consulente. Como é que faz isso, Chayane? Tu vai explicar para ele o que está acontecendo. Quero saber que dia que eu vou receber essa grana. Tu vai explicar, olha, esse processo
processo de justiça, né? Vamos dar um exemplo. Esse processo de justiça, ele depende da escolha do juiz, ele depende dos despachos dos processos, né? Ele depende da análise lá do promotor. Então, tudo isso faz parte do livre-arbítrio das pessoas. O que a gente está lendo aqui é uma informação do teu campo de energia, a gente só consegue ver se essa informação já está correndo para acontecer rápido ou se ela não está correndo. Aí vocês vão me perguntar, mas prof, travou, gente? Voltou agora, travou, voltou, me digam, tá? Estão conseguindo me ver agora, me ouvir? Então, gente, o que vocês precisam fazer? Explicar os processos que acontecem em torno do baralho cigano para os consulentes de vocês. O que nós estamos fazendo de ler campo de energia não é lorota, não é adivinhação, não é misticismo. Tudo isso exige, traz uma explicação energética da vida do consulente. Agora já tá bom, gente? Aqui tá tudo bem, voltou. Tá. Então, ter essa consciência e levar essa consciência para o consulente vai fazer toda a diferença para vocês, enquanto oraculistas, e para o próprio consulente. Certo, gente? Vamos lá, tem mais pergunta aqui, ó. Bacana essa aqui. Se a vibração estiver baixa, quanto tempo para a frequência subir no campo, caso a pessoa queira mudar? Mais uma vez, a gente vai falar do livre-arbítrio, tá? Porque daí assim, ó, a gente vai lá, abre um jogo, né? O consulente tá lá cheio de carta negativa, cheio de energia ruim. Todos os campos estão precisando de cuidado, estão exigindo atenção, estão vindo com cartas de alerta. Se a situação é essa, quer dizer que o consulente ele já plantou anteriormente algo para chegar nessa situação, ele está vibrando nessa situação e isso ainda vai reverberar por algum tempo na vida dele. Por isso que a gente consegue prever alguns acontecimentos, porque aquela energia do presente ainda reverbera para frente. Se a gente for falar de quanto tempo isso vai ficar, o que ele já viveu, o que ele já plantou, isso vai reverberar ali em torno de 3 a 6 meses na vida dele, no mínimo falando por baixo, gente. Por que no mínimo falando por baixo? Porque depende muito da gravidade da situação. Se a gente está falando ali de coisas corriqueiras, de dia a dia, às vezes falta de atenção aqui, né, uma falta de esclarecimento ali, um xingamento aqui, é uma coisa. Agora, se a gente está falando de um assassinato que um consulente cometeu, né, de uma atrocidade muito energeticamente muito pesada, de uma situação onde ele foi uma pessoa assim que movimentou muito negativamente a vida de uma outra pessoa a ponto de gerar, inclusive, catástrofes, isso vai reverberar por muito mais tempo na vida daquele consulente. Ou seja, a energia, no campo de energia do consulente vai estar muito mais marcada. Quanto tempo a âncora diz? A Rosa perguntou. A âncora é parada. A âncora, ela estagna um navio. Imagina, Rosa, o navio é gigante, tá? O navio é uma baita de uma coisa. Quando ele ancora, a âncora para aquele navio, não deixa de se movimentar. Então, quando a gente for falar de tempo e cair a âncora, aquela situação não vai se movimentar. Não vai se movimentar, não é o momento. O momento é de parar. O momento é de pé no chão, o momento é de esperar, o momento é de ancorar. Não é o momento de fluidez. É isso que a âncora vai te falar em relação a tempo. O que pode acontecer com a âncora quando a gente fala de tempo? Depende do contexto da tua pergunta. Tu pode perguntar assim, ó: tal situação vai demorar para acontecer? Se tu perguntar assim, vai demorar para acontecer, e cair a âncora, é que aquela situação não vai se movimentar.
Agora, se tu perguntar dessa forma assim, quero saber se tal situação vai se concretizar e cair a âncora, aí é um sim. Vocês entenderam como a forma como tu pergunta vai mudar todo o contexto com a mesma carta? Porque quando a gente vai falar de demora, a âncora é lenta. Agora, quando a gente vai falar de materialização, a âncora é a própria materialidade. A âncora é aquela coisa concreta. Vocês compreenderam o quanto tem de diferença no simples fato de perguntar, em como perguntar, em qual é a pergunta que tu vai fazer, em qual é o comando mental que o oraculista vai dar no momento da tiragem, faz toda a diferença para o entendimento do oraculista. Isso não faz diferença para a leitura do campo através da sincronicidade do universo. Isso faz diferença para o entendimento do oraculista. Isso é uma técnica de interpretação. Entendi. Bela explicação. Que bom, gente. Que bom que vocês conseguiram compreender, tá? Então, assim, a pessoa que tem uma frequência, ela tem que entender, fazer uma análise de vida. O que está gerando aquela frequência naquele momento? Se a frequência está muito ruim, quais são os fatores que estão trazendo aquela frequência? O que é necessário mudar na vida para mudar a frequência? Quais foram as tuas atitudes que tu tomou que te fizeram chegar nessa frequência? Quais são as atitudes que tu está tomando que vão te fazer chegar na frequência dali a 2, 3, 6 meses? Vou contar uma coisa para vocês, tá? Se vocês estudarem um pouco o espiritismo, vocês vão ver que o espiritismo, o kardecista, ele fala bastante do perispírito, que é a mesma coisa que o campo de energia, tá? Que é aquilo que tá no além físico, tá? São várias camadas que nós temos e que uma mais profunda do que a outra vai nos falando sobre a nossa vida. Quando nós temos ali o nosso perispírito marcado através de uma vida que a gente já passou, a gente pode trazer essa marca, inclusive no físico, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Estudos feitos através do kardecismo. Se uma pessoa morreu numa vida anterior, né, com uma bala no peito, por exemplo, e aquilo foi muito traumático, foi muito traumatizante para aquele espírito, a pessoa pode vir com o peito manchado, com uma mancha. Se ela morreu queimada, o rosto queimou, algo queimou, ela pode vir com essas manchas no corpo, porque isso ficou tão impregnado na pessoa que passou para o físico. Tem vezes que não passa para o físico, mas aquela situação, ela foi tão marcante energeticamente que ela veio no nosso perispírito, ela veio no nosso astral marcada. E isso é uma materialização energética, algo que aconteceu, que ficou materializado. Então, quando a gente fala de frequência no campo de vibração e de qual é o tempo em que essa frequência muda, vai depender muito sobre o que nós estamos falando. Se são situações mais profundas ou se são situações mais corriqueiras do dia a dia. Situações mais corriqueiras do dia a dia, a gente vai conseguir mudar através da nossa própria atitude diária. Vai mudando o que tu vai vivendo diariamente, que a tua frequência vai melhorando. Se são atitudes mais densas, problemas mais efetivos, coisas piores, mais graves, aí aquilo ali vai demorar um pouco mais para se dissipar, para se desfazer daquela situação, tá, gente? Uma outra pergunta: em atendimento terapêutico, é preciso se preocupar com previsões? Quando a gente vai atender alguém terapeuticamente falando, a gente falou, quem não pegou essa aula, tem aqui no perfil, tem aula sobre atendimento terapêutico, a diferença de terapêutico e divinatório.
Quando a gente vai fazer um atendimento terapêutico, a gente vai ler o campo de energia da pessoa e vai falar o que ela precisa fazer para mudar. Então a gente vai ter ali as cartas de alerta e as cartas que vão estar indicando onde é que ela está acertando, o que está dando certo, o que vai acontecer de forma positiva para ela. Dentro disso, a gente vai alertar o consulente sobre o que pode acontecer se ele não tomar determinada atitude. Então, a pergunta é, no atendimento terapêutico tem que se preocupar com previsão? Sim, no sentido de orientar o teu consulente qual é a melhor forma dele chegar num futuro melhor, numa forma melhor de resolver as suas questões. Então, o atendimento terapêutico, ele vai falar do futuro, porque ele tem lá, por exemplo, se jogar uma mandala astrológica para o teu consulente, tem lá a casa de futuro, a casa de aquário, a casa de ideais de vida de Sagitário, a casa de propósito de Capricórnio, a casa de peixes que fala daquilo que está vibrando no astral. Então, se tu fizer uma mandala astrológica para o teu consulente, mesmo que tu for fazer um atendimento terapêutico, tem as casas que são de futuro e tem as casas que são o que ele está vivendo, vibrando no momento. Essas casas de futuro, elas vão alertar aquilo que ele tem que fazer, aquilo que ele tem que cumprir, ou elas vão falar assim, olha, tu já plantou e tu vai colher uma coisa bacana ali na frente, tu vai chegar nesse caminho, tu vai chegar nesse resultado. Compreenderam? Então, tu vai falar de previsão, mas não no sentido de só, vai acontecer tal coisa e tal coisa. Não aquela previsão blocada, onde a gente define o que vai acontecer na vida do consulente. E sim, a terapêutica de explicar para o consulente o que ele precisa para chegar num bom resultado na vida dele. Compreenderam, gente? Como é que tá aí? Lindos, lindos, adorando, cheguei agora, minha linda. Então, gente, falar de previsão com o nosso consulente necessita essa ampliação da visão, ampliar essa visão nesse sentido. Tu vai ler coisas no campo de energia do consulente que ele ainda não sabe, mas que já estão acontecendo energeticamente. Tu vai ler coisas no campo de energia da consulente que ela pode mudar com uma simples atitude. Tu vai ler coisas no campo da energia da consulente que podem alertar para que ela tome melhores atitudes. Esse é o trabalho do oraculista. O trabalho do oraculista não é ter que acertar inevitavelmente o que vai acontecer no futuro. Vocês lembram, teve um tempo que eu assisti assim Jornal Nacional, acho que a Maju Coutinho, ela falava assim, ó, não é precisão, é previsão do tempo, a gente prevê algo que pode acontecer. E tudo na vida é assim, gente. Se a gente vai ali fazer uma previsão financeira, por exemplo, né? Minha personal de negócios, Pri, fez uma previsão financeira para mim. Ela fez uma tabela onde ela previu o que eu posso faturar, o que eu não posso, o que eu posso gastar, o que eu não posso. Mas essa previsão é algo que está muito inclinado a acontecer. Não é algo engessado que vai acontecer inevitavelmente. A não ser, gente, que a coisa já esteja assim, ó, muito estabelecida, que não possa ser mudada. Já foi pré-definida energeticamente ali no campo de energia da pessoa, e aquilo ali já não tem mais como ser mudado através das atitudes. Isso pode acontecer, mas tu não vai saber. Tu, enquanto oraculista, não vai saber se aquilo vai realmente acontecer ou se existe algum tipo de atitude na vida do consulente que vai poder mudar aquela situação. Porque o mundo, gente, tá?
ele tem o nosso campo quântico, as energias que rodeiam tudo e todos. Dentro desse campo quântico há infinitas possibilidades. Como assim infinitas possibilidades, Chayane? A gente consegue ir nessas possibilidades até onde o cérebro humano, a nossa cabecinha, consegue entender. Por isso que nós somos assim, tão limitados e nós não conseguimos ver uma vida abundante, feliz, saudável, porque existe muito ainda a desenvolver no processo criativo, naquilo que a gente consegue criar e co-criar enquanto ser humano. Só que essas possibilidades, essas infinitas possibilidades que estão ali como ondas elétricas, elas estão ali, elas podem acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa. Então é um processo onde a gente tem que ter consciência que tudo pode mudar a todo momento. Isso vai depender das atitudes. Tá, gente? Uma última perguntinha que veio ali nas caixinhas, tá? Numa tiragem geral, sem pergunta, como saber se o boy da consulente é casado? Isso aqui, esse tipo de pergunta, ele não tem muito a ver com o nosso tema da live, mas eu trouxe aqui para exemplificar para vocês, tá? Se a consulente pergunta assim, estou conhecendo uma pessoa, quero saber se ele é casado, aquilo ali já está acontecendo. Aquilo ali não é um futuro, não é se ele pode vir a casar. Ele é casado hoje, presente. Ele é casado. Isso tu vai conseguir ler, gente, naturalmente. Se a consulente se envolveu com aquela pessoa, trocou energia com ela, aquilo ali já está vibrando naquele campo. Aquelas informações já estão reverberando. Então ela já vai conseguir ter a resposta sobre se o boy da consulente é realmente casado. Mas para isso, precisa perguntar. Senão, como é que o oraculista vai usar poderes psíquicos para descobrir se é casado se não houver uma pergunta, gente? Da onde que a gente vai se nortear? Porque até em processos de coaching, terapêuticos de psicólogos, terapêuticos de psiquiatra, qualquer processo que a gente vai fazer para sair do ponto A e ir para o ponto B, a gente utiliza ferramentas para chegar naquilo ali. A gente utiliza algumas formas e técnicas para chegar naquele resultado B. Quando a gente vai para a academia, se tu não tiver uma técnica para fazer o teu exercício, tu não vai ter um resultado efetivo. Como é que vocês querem ter um resultado efetivo no baralho cigano sem utilizar uma técnica, um método de tiragem, uma pergunta específica? Fiz uma previsão para minha sobrinha, o marido dela tinha cirurgia marcada para 21. Falei que o momento de fazer a cirurgia porque ele corria o risco de morte. Otila, não saiu o resto aqui do teu comentário sobre a cirurgia, tá? Então, gente, se a gente não usa as técnicas, as perguntas, os métodos, a gente fica nadando em alto mar, sem boia, no momento do atendimento. Uma hora tu não vai conseguir mais. Porque o oraculista, como eu disse para vocês, ele não tem a obrigação de saber de tudo de qualquer maneira. Tá bom, tô aqui na tua frente agora, oraculista, cartomante, quero que tu me fale tudo sobre a minha vida. Isso não existe, gente. Isso é um dogma que as pessoas incutiram na nossa profissão. Caramba! Entenderam? Isso não existe. Então, o que tu vai dizer para o consulente que fala isso, que faz isso?
olha, o que nós estamos fazendo aqui é uma leitura do teu campo de energia, baseada em processos, em técnicas, em métodos que vão nos trazer algumas respostas das vibrações e das informações que estão contidas no teu campo. Se nós não fizermos as perguntas corretas, com a técnica correta, com o método correto, isso tem grande chance de sair, né? Essa informação tem grande chance de vir de forma errada, de eu te dar uma informação errada, ou de realmente eu nem conseguir te dar a informação. É preciso passar pela técnica, pelo processo, pelo método, pela pergunta. Tá, gente? Então, assim, mesmo nessa situação onde a gente já tem essa informação pré-estabelecida, é preciso da técnica. Imagina quando a gente vai falar de futuro. Imagina quando a gente vai falar de previsão. É preciso compreender os processos das leituras de campo de energia, gente. Nós não estamos brincando de ser oraculista. Nós não estamos brincando de fazer uma previsão. Nós estamos ali com uma ferramenta, com uma técnica para auxiliar um próximo através de um atendimento terapêutico. Não somos deuses, não somos seres, né, extremamente iluminados, não somos pessoas com QI altamente desenvolvido, diferente das outras, para ter a obrigação de saber de tudo, de prever tudo que o consulente no seu devaneio acha que a gente vai prever. Estou jogando para algumas pessoas com acertos, mas para mim não consigo ler. A Si Lopes falou: se ler para si mesmo sempre vai ser mais difícil do que ler para o outro, tá? Porque ler para si mesmo vai envolver movimentos energéticos do teu campo de energia emocional e mental. Conforme tu vai lendo o teu campo, tu vai movimentando o teu campo. Então é muito mais difícil a gente ler a nossa própria informação. Mas a gente desenvolve isso fazendo exercícios diários com o que, gente? Com técnica. Com técnica. Eu não tô falando pra vocês todos os dias ir lá abrir o baralho de qualquer jeito pra vocês pra ir treinando, porque isso vai confundir. Agora, se vocês desenvolverem diariamente uma forma de leitura com um método que vocês vão poder, né, visualizar as informações constantemente, diariamente, de uma forma que aquilo fique claro na cabeça de vocês, vocês vão conseguir fazer mais a leitura. Deixa eu ver aqui. Faz um chazinho de folha de manga, guaco e cúrcuma. Vamos fazer. Eu tô sempre resfriada, gente, ultimamente. Vou ter que dar um jeito nessa minha imunidade aí, porque ultimamente, olha, tá feita, prof. Chay, boa tarde, só cheguei agora. Como fazer a nossa proteção para não recebermos as energias negativas das pessoas? Viva mais leve, tem muita maneira de fazer isso. Vou fazer uma live sobre isso, tá? Vou fazer uma live só de proteção energética, falando do que a gente pode pegar, do que a gente pode doar, de como a gente se protege, porque isso é um assunto, assim, super extenso, tá, gente? Super extenso, assim, a proteção energética, ela envolve a frequência que o oraculista tá. E eu vou falar pra vocês, não é fácil a gente manter uma frequência elevada todo o tempo. A gente pode comer livros, a gente pode passar 24 horas lendo, entendendo, observando os processos. O dia a dia te faz baixar a frequência. Porque a gente passa correndo, porque a gente tem sempre uma coisa para definir, para olhar, e a gente não fica o tempo inteiro cuidando da nossa energia. A gente não fica o tempo inteiro prestando atenção em como está a energia do ambiente, em como está a nossa própria energia,
em como proteger essa energia. Então isso é um assunto bem complexo que também merece, eu acho, que um pouquinho da nossa atenção, tá? E aí, então, nós vamos marcar uma live, vamos fazer quinta-feira, vamos fazer quinta, hoje é terça, quinta-feira a gente fala só sobre proteção energética, pode ser? Sobre como se proteger energeticamente, sobre como trabalhar a nossa energia, o que a gente precisa para trabalhar isso, para se proteger de fato. Mais precisamente esgotamento, isso a gente passa por momentos de esgotamento, a gente passa por dificuldades na vida. Então assim, a grande mensagem da live de hoje, eu acho, é essa, sabe? Ninguém aqui, nós estamos aqui entre 47 pessoas comigo, tá? Imagine uma sala de 47 pessoas aí. Ninguém aqui nessa sala online é um semideus. A gente não dá conta de tudo. A gente não consegue prever tudo e qualquer coisa. A gente não consegue manter a energia, a frequência elevada 100% do nosso dia para que essa frequência seja capaz de barrar toda e qualquer energia negativa, porque é isso que é o processo, tá, gente? Já editou jogando também, procuro-me. Já estou jogando, proteger com pedras, defumadores, mas toda vez que jogo fico de molho no dia seguinte. É normal? Não é normal, dona Sara. Não é normal, tá? Não perde a live de quinta, nós vamos falar sobre isso, tá? O esgotamento energético, ele não é normal. Tem algo acontecendo, te chamando a atenção para que isso mude. Porque assim, imaginem vocês que isso é uma profissão, tá? Oraculista é uma profissão. Poxa, não sei se você falou sobre isso, mas gostaria de saber se o consulente precisa cortar as cartas em montinhos, escolher quando for difamatório, não, deve ser divinatório, né, Lima? Depois a gente fala sobre isso. Então, imaginem vocês que o oraculista é uma profissão, a gente trabalha com isso e tem que atender todo dia. Se não atender todo dia, enquanto oraculista, o dinheiro não entra, a conta não vai ser paga, né? Então, é normal ficar ruim no outro dia, no dia seguinte? Não é normal. Por que está ficando ruim? Porque existem fatores energéticos que estão precisando de atenção na tua vida. Por que a prof está ficando muito gripada o tempo todo, imunidade baixa? Porque eu estou correndo tanto, gente. Eu estou fazendo tanta coisa que eu não estou cuidando muitas vezes da minha própria energia, da minha alimentação, da minha tranquilidade, tanto energética quanto fisiológica, entendeu? E aí o que acontece? Baixa a minha imunidade, muda lá os meus neurotransmissores, né? O meu corpo me aponta. Chay, tem alguma coisa acontecendo aí que tu não tá prestando atenção? O que tu tá fazendo de mais que isso tu tá fazendo de menos? Então é algo que eu preciso olhar. Quando a gente fica ruim por alguma coisa, é porque ali existe algo que é necessário desenvolvimento, que precisa da nossa atenção. E tudo primeiro acontece a nível energético. Então, a questão de ficar ruim durante os atendimentos, se cuida, minha querida. Pois é, sua imunidade baixa está ligada ao esgotamento físico e mental. Exatamente, Exatamente. A imunidade fala sobre isso. Então, na verdade, gente, tudo o que acontece que traz a gente para uma reflexão, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? Se é esgotamento depois de atendimento, se é uma imunidade baixa, se é uma doença física, se é um problema emocional com algum relacionamento, se perguntem o porquê que eu estou assim. Existe algo ali que merece e precisa de atenção. O esgotamento pós-atendimento também é algo que precisa da nossa atenção. O que está acontecendo que está te deixando esgotado? Algo a ser desenvolvido nesse contexto. Tá, gente?
tá acabando a nossa live. A prof já tá terminando, porque tem que ir lá pegar o gurizinho, tá na escolinha. Tá, gente? Então, assim, todo mundo tem coisas para olhar, tá? Todo mundo tem processos a desenvolver. Nós não somos semideuses. Esgotamento físico, energético, emocional acontece com todas as pessoas para mostrar que tem algo a desenvolver ali. Quando a gente tem que se proteger de um atendimento para atender, para manter a nossa profissão e a gente não está conseguindo, é porque é algo a gente precisa olhar dentro desse contexto. E dentro disso, gente, o desenvolvimento ele precisa passar por esses processos. O nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Porque se algo não atrita, a gente acaba não desenvolvendo. Então tá tudo bem passar por esses processos. É parte do nosso desenvolvimento, tá? Toda vez que terminava o atendimento, saía mal. Agora peço para a pessoa imaginar uma linha se cortando entre nós e comecei a ficar bem. Uma forma, desenvolver uma técnica, né, Kátia? Desenvolveu uma técnica tua própria para aquele processo. Chay, eu faço uma tiragem e a pessoa do dia seguinte diz que esqueceu de perguntar algo. Se a pergunta for relacionada à mesma pessoa do dia anterior, pode dar interferência? Meu bem, faça o seguinte, ó. Atendimento é aquele horário. Marcou 1 hora, ou ficou 1h15, 1h30 com a pessoa, terminou aquilo lá, não tem outra pergunta. Não tem esqueceu de perguntar. Muitas vezes eu falo pro meu consulente o quê? Anota o que tu quer perguntar para não esquecer, porque depois do horário não dá mais. Porque, gente, existe todo um processo de ancoragem energética que envolve o nosso atendimento. A gente aqui está falando de esgotamento. Então, cada vez que tu vai abrir o baralho de uma pessoa, tu vai estar lendo um campo de energia e tu vai estar usando a tua energia vital para ler aquele campo. Se tu está usando a tua energia vital, há um desgaste da tua parte. Tu já atendeu aquela pessoa, já ancorou energeticamente aquele atendimento. No dia seguinte, ela esqueceu de perguntar e tu vai lá e vai abrir o baralho para ela de novo. Vai fazer todo um processo de conexão com aquele campo de energia da consulente de novo, porque ela esqueceu de fazer uma pergunta. Orienta a tua consulente. Olha, tu tem 1 hora para fazer tuas perguntas, 1h30 que seja. Eu sempre já falei isso para vocês, né? Eu fico entre 1 e 1h30 ali, dependendo do contexto. Então tem que orientar. Não fiquem pegando perguntas. A pergunta a consulente esqueceu de fazer uma pergunta, daqui a um tempo marca um novo horário. Já pode dar a resposta para ela, tá? Olha, às vezes tu esqueceu, porque não é o momento de tu saber disso. Porque a gente estava ali com o teu campo aberto, a gente falou o que precisava se falar. E foi naquela hora, tá? Amores, quinta-feira vamos falar de proteção energética todos juntos e nos desenvolver nesse sentido e nesse assunto. Bora lá? Foi um prazer estar com vocês de novo. Adoro estar aqui, adoro demais. E a gente acaba se desenvolvendo junto, né, gente? Vocês aprendem e eu aprendo, a gente troca energia e a gente se desenvolve para auxiliar o desenvolvimento dos nossos consulentes. Esse é o grande propósito, né, gente linda? Então, assim, ó, um beijão grande para todos vocês. Quinta-feira a gente conversa mais e bora ajudar todos que quiserem ser ajudados através da ferramenta de leitura de campo de energia, que é o baralho cigano, né, gente? Vamos desenvolver isso para poder fazer o processo cada vez mais bonito. Um grande beijo, tchau, tchau!